Fala aí, galera, beleza? Bora aí para um resumão de mecânica básica para quem está aí cursando engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, mecatrônica e tem esse conteúdo aí na grade curricular. Essa aqui vai ser a matéria que geralmente cai nas segundas provas, que vai desde juntas cinemáticas até análise de posição, velocidade, aceleração, também propriedades de superfícies planas e não planas. Mas antes de tudo, é importante deixar esclarecido bem alguns conceitos mais gerais assim. É, vou citá-los. Eles são assim coisas que você já teria que estar sabendo, só que a gente sempre esquece, né? Mas que são fundamentais para a gente entender a matéria. O primeiro delas é a lei dos senos. É importantíssimo, cai muita geometria na análise de posição, transmissão, tudo mais, que diz o seguinte: um triângulo que você tiver, vamos chamar aqui de lado A, de lado B, de lado C, e esses ângulos aqui eu vou chamar de beta, esse aqui de gama e esse aqui de alfa. O que a lei dos senos fala? Que o lado sobre o seno oposto a esse lado, então esse lado aqui, esse A, sobre o ângulo oposto, no caso esse seno alfa, é igual a qualquer outro lado sobre seu respectivo seno oposto. Então, é igual aqui, por exemplo, ao lado B sobre o seno oposto a ele, é o seno beta, que é igual a C sobre o seno oposto, seno gama. Então, essa é a lei dos senos. É importante também a lei dos cossenos. A lei dos senos a gente vai usar quando a gente tiver a maioria dos lados bem definidos, pelo menos os de interesse, e também os ângulos internos. As leis dos cossenos é mais útil quando a gente só tem os lados externos. Então, em algum ângulo, já ajuda bastante. Então, a gente vai ter lá o triângulo. Vou chamar esse aqui de lado Azinho, Bzinho, C. Aqui novamente a mesma coisa, beta. Esse aqui dessa vou chamar de alfa. Esse aqui de φ ou ρ, esqueci qual é o nome dessa letra grega. Mas ele diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno alfa. Que é esse ângulozinho aqui de cima. Agora, se a gente quiser descobrir o tamanho do lado B, é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno B. Beta. E o C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno φ ou ρ. Não, é ρ. Ou... acho que é ρ mesmo. Não vem muito ao caso. Então essas são duas leis bem importantes. A gente tem que estar craque também em identidades trigonométricas, principalmente cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cuidado aí com essa inversão de sinais, aqui é mais e aqui é menos, e o contrário é só inverter o sinal. Então, cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Esse que é os mais úteis dos cossenos. Também tem de tangente. Por enquanto eu não cheguei a usar na matéria, mas vai lá saber na prova de vocês. Então, tangente de A menos B é igual tangente A menos tangente B sobre 1 mais tangente A tangente B. A gente tem o seguinte também, que tangente de A mais B é igual tangente A mais tangente B
Isso sobre 1 menos tangente A tangente B. Então aqui a gente já tem uma relação para cosseno, uma para tangente, e vamos também escrever uma para seno. Então, seno A mais B, menos B primeiro, é igual a seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno seno B. E seno de A mais B é igual a seno A, seno B, menos cosseno A, seno B. Importante ressaltar também o círculo trigonométrico, para quem não lembra, de ângulos rápidos aí para cosseno e seno. Do cosseno, é você lembrar do consono, né? Que é o menos 1 aqui e 1, 0 e 0. Você imagina um carinha deitado aqui. E já do seno é o sem sono. Então é o carinha em pé. Então é o 1 aqui, o menos 1 aqui, 0 e 0. Temos também que ter na ponta do lápis radiano para graus e vice-versa. Se você quiser alguma coisa em graus, é só você pegar 180 dividido por π vezes o seu x radianos aí. Então eu tenho 1 radiano, então é 180 sobre π vezes 1 radiano, vai retornar um valor em graus. E o contrário, se você quer passar o número de graus para radianos, então radianos é igual a π sobre 180 vezes x graus. Então você tem 90 graus, quer passar para radianos, então é só colocar 90 vezes π dividido por 180. E outro bem importante também, que é a semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Vai ter dois casos que a gente vai usar muito, que é quando a gente tem um triângulo bonitinho assim dentro do outro. A gente tem esse ângulo aqui em comum para os dois. E esse ângulo aqui é igual. Então, esse lado é igual a esse, sobre esse grandão é igual a esse, por exemplo. Aqui x, aqui eu vou chamar de A. Esse pedaço todo aqui vou chamar de... Mentira, vou chamar aqui em cima de Y, aqui de X, aqui eu vou chamar de H, aqui de L. Então, Y é igual a H, e esse lado grandão, X, é igual a Lzinho. É sempre o lado maior, é igual ao respectivo lado do menor, sobre o outro cateto maior, sobre o outro catetozinho maior do outro triângulo. Então, esse igual a esse, e esse igual a esse, e esse comprimento todo igual a esse comprimento, desse jeitinho. E também a gente pode aplicar semelhança de triângulos quando a gente tem aqui, ó, isso aqui dividido de maneira que dê 90 graus aqui, ó. Não ficou muito bem representado. Por que a gente pode usar semelhança de triângulos aqui? A gente tem esse ângulo em comum aqui para os dois. A gente tem um ângulo de 90 aqui. E aqui tem esse ângulo. Se esse ângulo preto aqui, mais de 90, é igual a esse, então no triângulo maior, se esse triângulo preto mais um de 90, também vai ser igual a esse ângulo. Então esses dois triângulos são semelhantes. A gente pode desmembrar ele em dois. Aquele grandão assim. Na verdade não vou desmembrar não. A gente vai ver uma aplicação dele depois. Então esses os principais conceitos que a gente tem que ter, que é a lei de senos, lei dos cossenos, algumas identidades trigonométricas,
saber converter gradianos para graus e graus para radianos e semelhança de triângulos. Dito isso, vamos lá agora para o primeiro conteúdo, que é sobre juntas cinemáticas. Juntas cinemáticas. Que aí é aquela matéria que envolve cálculo de GDLs, transmissão de movimento, tudo mais. Eu vou fazer uma tabela bem breve aqui dos tipos, os desenhos das juntas e GDLs dessas figuras. A primeira junta cinemática que a gente tem, a mais simples, que é uma de rotação, que é aquela bem simplesinha. Por exemplo, eu tenho um eixo aqui, e eu tenho uma junta aqui, ó, algo travado aqui. Na verdade, ó, vou fazer um desenho melhor. Aqui, ó, desse pino só permite, vamos supor, essa barra aqui fixa. Essa junta aqui só permite a rotação aqui dessa segunda barra, da barra 2 em relação a 1. Então tem somente um GDL. Outra junta bastante comum é a junta prismática. Um desenho aqui para ela seria o seguinte. Por exemplo, a gente tem uma peça quadrada aqui. E no meio dela tem, por exemplo, um triângulozinho. E você tem uma barra que passa no meio desse triângulozinho assim. Isso aqui é uma junta prismática. Ela não permite rotação. Ela permite somente translação, assim, ó. Esse deslocamento aqui. Lembrando, isso aqui está fixo, ó, essa barra aqui. Só essa aqui que pode se movimentar. Então é somente um GDL também. A gente tem a junta helicoidal, que lembra bastante um parafuso. Vou desenhar até aqui um fuso. É bem dizer, um parafuso mesmo. E colocar aqui, por exemplo, uma porca. Essa porca, a gente pode tanto rotacionar ela, e quando a gente rotaciona, ela se desloca para ambos os lados. Mas esses dois movimentos são dependentes um do outro. Se eu girar a porca, ela translada. E se eu transladar, ela roda. Então tem somente um GDL, somente um grau de liberdade. Em outras palavras, grau de liberdade é quantos movimentos independentes a figura consegue fazer. Então, dito isso, a gente tem agora a junta cilíndrica. Imagine aqui uma barra redonda. E você tem uma luvinha aqui nela. Esse encaixe aqui, ela consegue tanto girar em volta da barra, quanto transladar. Pensa aí no guia de alguma ferramenta, alguma coisa. Então a gente tem aqui dois GDLs. Eu consigo somente transladar ela, se eu quiser. E eu consigo também somente girar ela também, caso eu quiser. A gente tem a junta também universal. Ela lembra aí o câmbio dos caminhões e tudo mais. Esqueci como é que chama, se é cruzeta, se não me engano, o nome dessa junta aqui. Que é 2 GDLs também. A gente consegue tanto transladar horizontalmente assim, quanto rotacionar. Eu consigo manter aqui rotacionando. Lógico, essa aqui rotaciona junto também. Isso aqui é usado em sistemas de transmissão de veículos. Aqui gira, essa aqui também gira. Eu posso ir alternando esse ângulo aqui, enquanto essa aqui pode girar. Ou eu só posso alternar o ângulo delas sem elas girarem. A gente também tem a esférica. O desenho dela é representado da seguinte maneira. Lá a gente tem 3 GDLs. A gente pode rotacionar isso aqui. Pode transladar dessa maneira.
em x e y. Eu esqueci qual que é a explicação certinha porque que é 3 GDLs, mas é bom vocês anotarem aí que ela tem 3 GDLs. A gente pode rotacionar em x, em y, em z, algo assim. A gente tem de contato, que o jeito mais fácil de representar ela é aquelas rodas de trem antigas, aquele sistema de transmissão. Aqui está o trilho de trem. Eu garanto aqui que esses pontos de contato sempre não tem deslizamento. É importante isso. Que isso aqui nunca vai deslizar. Então aqui a gente tem somente um GDL, que é o contato sem deslizamento. E a gente também tem um bastante usado que é de came seguidor. Que aí os comandos dos veículos a combustão, a gente tem aqui a válvula, né? Ficou bem feio, hein? Tem a válvula, aqui a gente vai ter a guia, nesse caso aqui a gente pode relacionar ao solo, e a gente vai ter o came seguidor aqui. Nossa senhora. Lembrando, ele é algo oval, né? E tem aqui um ressaltozinho. Nesse caso aqui, a gente tem translação com escorregamento. Aqui está escorregando e a gente tem uma translação aqui nesse sentido. Então são dois GDLs. Então entre a barra 1 e a 2, vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2. A gente tem esse contato acontecendo e também essa translação acontecendo em relação uma a outra. Então aqui é translação com escorregamento. Ou deslizamento, melhor. E para seguras, a gente tem um modo de calcular isso aqui, que é através da fórmula para calcular quantos graus de liberdade a gente tem em alguma figura, em algum mecanismo, é dado da seguinte maneira. M é igual a 3n menos 1 menos 2f1 menos f2. F1 é somente aquelas juntas, a quantidade de juntas de 1 GDL. E F2 é aquelas quantidades de juntas que tem 2 ou mais GDLs. E N é a quantidade de barras. Então, por exemplo, aqui num sistema de 4 barras, mecanismo de 4 barras, né? Vou aplicar aqui, ó. A gente tem uma barra que é o solo, lembrando de contar repetidas. 1, 2, 3, 4. Então, N é igual a 4. F1, a gente tem aqui, ó. F1, mais outro F1 aqui, ó. Vou colocar eles da cor azul. 1, 2, 3, 4. Então, F1 é igual a 4. E F2 a gente não tem em nenhum lugar. F2 é igual a 0. Jogando isso na fórmula, ali ó, M é igual a 3, N menos 1, 3, menos 2 vezes a quantidade de F1, que é 4, menos 0. Né? Então, M é igual a 9, menos 8, M é igual a 1. Significa aqui que esse sistema possui somente um GDL. Só tem um movimento aqui, um ciclo capaz de fazer. Por exemplo, se eu girar essa barra aqui, todas as outras barras vão girar da mesma maneira. Da mesma maneira não, mas dependentemente dessa barra. Por exemplo,
Aqui vai fazer essa trajetória. Aqui eu giro, essa barra vai fazer algum movimento assim, tudo mais. Se eu mudar o lugar de entrada de transmissão, aqui eu estou girando essa barra, né? Se eu mudar, fazer o contrário, começar a provocar movimento nessa barra aqui, essa outra barra vai se mover do mesmo jeito. E é esse a análise assim de movimento. Um exemplo bem prático assim, do dia a dia é um braço de reta escavadeira. A gente tem desenhar aqui bem maneira bem ruinzinha. Escavadeira aqui, ó. Ficou, nossa senhora, ficou terrível. Uma escavadeira. Aqui a gente consegue movimentar esse braço independentemente. Esse ângulo aqui se mantém entre os dois. Eu consigo movimentar somente a pá. Eu consigo fazer a movimentação somente dessa barra também. E eu posso e ela trabalha operando uma combinação dos três jeitos. Então aqui a gente tem m igual a 3. Então é esse mais ou menos o conteúdo de juntas cinemáticas. E outro caso bem comum aqui também, é, voltando ao Kami seguidor. Aqui a gente tem uma junta F1. Aqui, ó. Opa. Aqui ativou esse negócio aqui, não sei desativar isso. Aqui a gente tem uma junta F1, que é esse deslizamento aqui. Na verdade é essa translação. E aqui embaixo a gente tem uma junta F2, que é o deslizamento com contato. E aqui, ó, a gente tem mais uma junta F1, que é a rotação aqui, ó, em volta desse pino. Na verdade, isso aqui é uma junta prismática, né? A gente só pode transladar dessa maneira aqui, ó. Aqui em cima só translada dessa maneira, aqui assim, ó. E aqui é o contato com deslizamento e aqui é a rotação. E a gente também tem a transmissão a transmissão de movimento. É uma matéria aqui ainda dentro desse conteúdo. Transmissão de movimento. Aqui eu vou desenhar uma figura para exemplificar para a gente. Essa figura eu sempre apanho para desenhar ela. Então, aqui. 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 Dessa maneira aqui. Percebe que o centro do círculo aqui de rotação está deslocado. Então, ele gira em torno dessa fixação aqui, ó. Eu vou chamar aqui de O2. Esse centro aqui. Esse aqui eu vou chamar de O3. E o que que diz isso? Qual que é a transmissão de um movimento? Então, à medida que isso aqui gira, na verdade, isso aqui, qual que é a velocidade que isso aqui gira também? Então, isso aqui fica girando, isso aqui fica subindo e descendo. Isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar bem como funciona isso. Isso aqui fica girando, essa altura aqui fica variando e isso aqui fica fazendo esse seguinte movimento.
Então, o que que ele fala? Ah, que ômega 3 é igual a O2K e ômega 2 igual a O3K. Então, ômega 2 vai ser essa velocidade aqui angular, essa barra, ômega 2. E aqui vamos chamar de ômega 3. Ele sempre vai fornecer algum ômega aqui. Às vezes vai te fornecer esse ômega e vai te perguntar qual que é o ômega 2. Ou ao contrário, te fornecer o ômega 2 e te falar e te pedir o ômega 3. Da seguinte maneira, algum desses dois dados ele vai te dar e esses aqui você vai ter que calcular. Como você vai calcular? O2K é o tamanho da reta que liga o ponto O2 ao ponto K. O que é o ponto K? O ponto K é o seguinte: o ponto K é o ponto de interseção entre a reta que liga os dois centros, nesse caso aqui é o O2 com o O3, com a reta perpendicular ao ponto de contato. Calma que eu vou desenhar. Então vamos lá. Qual que é o ponto de contato dessas duas barras? É justamente aqui. A reta tangente a esse ponto de contato é essa aqui. E a gente vai ter aqui uma reta perpendicular a esse ponto de contato. Perpendicular aqui. E esse aqui vai ser o nosso ponto K. Então, O2K vai ser essa distância aqui, O2K. E O3K vai ser essa distância aqui, O3K. Por isso da importância de saber aquelas relações de seno e cosseno. Aqui provavelmente ele vai te dar essa distância aqui, de O2 até O3. Então, essa distância ele vai te dar. E que muitas vezes você vai ter que formar novos triângulos. Então, você vai ter um ângulo aqui para calcular, esse ângulo aqui, para justamente saber, você teria que calcular esse triângulo aqui, para saber qual que é essa medida aqui, de O3K. É meio difícil dar um exemplo geral, sim, mas fiquem cientes disso, que esse é o ponto K, e O2K é essa medida, e O3K é do ponto O3 até o ponto K. Às vezes ele vai te dar o tamanho aqui do raio da figura. Lógico, isso aqui estaria alinhado, né? Meu círculo ficou ruim. Mas às vezes ele te daria que aqui é o... Ele até te forneceria que aqui é meio raio. E ele te daria o valor do raio total em algum lugar. Isso aqui vai depender do seu exemplo. Mas tendo consciência disso, você consegue fazer qualquer exercício. Então, essa é a primeira parte, que é introdução cinemática. Agora, vamos para a segunda parte, que é sobre ângulos de transmissão. Essa matéria aqui é principalmente para descobrir em qual local vai estar, em qual ângulo, né, vão estar suas barras. Por exemplo aqui, esse mecanismo de 4 barras. Ele é o mais didático assim que a gente tem para dar todos os exemplos. Aqui o solo é a barra 1, aqui é a barra 2, 3 e a 4. E os ângulos aqui a gente vai ter o θ2, o θ3 e aqui o θ4. A maioria das vezes o interesse dele vai ser esse θ4 aqui. E aqui dentro a gente vai ter os seguintes ângulos. A gente vai ter esse ângulo gama aqui. E também a gente pode traçar uma reta aqui no meio, que vamos chamá-la de Z.
Lembrando, estou falando as coisas bem rápido aqui assim, porque isso são tudo conteúdos que já viu durante o curso. Isso aqui é mais uma memorização, uma recapitulação de tudo que foi visto. Então, isso aqui é só para ajudar. Não tem o intuito de ensinar nada do zero. É somente aí recapitular o que foi visto durante o semestre. Aqui agora, com essas geometrias formadas, a gente pode ter as nossas equações, que diz o seguinte, que z ao quadrado é igual a r1 ao quadrado mais r2 ao quadrado menos 2r1 r2 cosseno θ2. Esse θ2 sempre é dado nos enunciados, que é o ângulo de entrada, geralmente. E aqui o que ele fez foi só aplicar aquela lei dos cossenos, que para descobrir esse ângulo de z, aqui nesse primeiro triângulo aqui, ó. Ou a gente tem a outra forma, de z ao quadrado é igual a r3 ao quadrado mais r4 ao quadrado menos 2r3 r4 cosseno gama. Lembrando nisso tudo aqui, a gente vai definindo até chegar a poder calcular o θ4. Depois de ter calculado o z, a gente pode calcular o próximo ângulo, que é esse ângulo gama aqui, que é arco cosseno, ou a gente pode escrever cosseno a menos 1, de z ao quadrado menos r3 ao quadrado menos r4 ao quadrado. Isso tudo sobre menos 2r3 r4. Depois disso, a gente pode calcular também o alfa, que é cosseno a menos 1, igual a z ao quadrado mais r4 ao quadrado menos r3 ao quadrado. Isso tudo aqui sobre 2zr4. Lembrando, isso aqui é a barra, daqui é o R1, né? Essa barra 1. Então aqui é R1, aqui é o R2, aqui é o R3 e aqui é o R4. São esses comprimentos aí das barras. Dito isso, a gente agora pode calcular o beta, que é novamente cosseno a menos 1, de z ao quadrado mais r1 ao quadrado menos r2 ao quadrado. Isso tudo sobre 2zr1. 2zr1. E aqui, finalmente, o θ4 vai ser igual a 180 menos alfa mais beta. É justamente aqui, ó. Primeiro a gente acha esse z, que a gente vai precisar dentro dessas fórmulas. A gente acha esse ângulo aqui, que é outro ângulo de transmissão. A gente pode precisar só dele, ou só desses dois aqui, tanto faz. Mas geralmente pede o θ4, né? Então, é isso. θ4 vai ser esse ângulo aqui, que é 180, né? Menos esses dois. Aí sobra θ4. Ou a gente pode usar também o método de Newton-Raphson, que é um método que substitui esse método que eu acabei de apresentar, porém ele se baseia em chutes, bem dizer. O que ele consiste? Vou desenhar novamente aqui uma figura, novamente um mecanismo de 4 barras, que ele te deu o θ2 e está te pedindo o θ4. E às vezes também ele te pede o θ3, que é esse ângulozinho aqui, θ3. Aí você vai ter aqui, né, ele vai te fornecer esse tamanho, que é R1, esse aqui R2, R3 e R4. Então, o que consiste na primeira coisa? É chutar um valor de θ3 e também θ4. Então, você vai chutar aí, ó, θ3 e θ4. Você vai chutar. Aqui, olhando nessa figura aqui, por exemplo, isso aqui foi igual a 300. R2 foi igual a 100.
R3 igual a 250 e R4 igual a 200. E aqui dá esse ângulo de entrada aqui, ó, de 60. Vou manter o θ2 aqui, ó. θ2 igual a 60. A primeira coisa então a fazer é chutar valores em base aí no seu desenho. Então, chutar valores. Aqui está um pouquinho meio fora de escala, né? Mas então vamos supor. Aqui para θ3 você chute 25 graus. E para θ4 você chute aí 100 graus. Tente fazer o chute mais preciso, vai te dar menos trabalho. Vamos supor, aqui a gente tem 90, né? Mas esse pedacinho aqui, por isso eu falei 110. E aqui a gente tem, por exemplo, que a gente teria 45, que ficou bem tortinho. A gente teria 45 aqui, então esse ângulo aqui está entre uns 25, mais ou menos. Por isso eu chutei esse valor também. Depois disso, é conferir esses valores. Então, conferir valores nas seguintes equações. A gente vai ter a função 1, que é o seguinte, que é R1 mais R4 cosseno θ4 menos R3 cosseno θ3. Essa seguinte equação aqui, ó, deixa eu conferir. R1 mais R4 cosseno θ4 menos aqui faltou R2. R2 cosseno θ2 menos R3 cosseno θ3. A gente tem também a F2, que é R4 seno θ4 menos R2 seno θ2 menos R3 seno θ3. Então você substituiria aqui seus valores, todos os valores que você tem, R1 300, R4 200, cosseno θ4 aqui 100 graus, que é o valor que você chutou, tal. Lembrando sempre, calculadora aqui em graus. Jogando todos os valores aqui que eu falei nesse exercício, aqui daria pra gente o seguinte. Na F1 daria menos 11 e alguns quebrados. E aqui daria 4,70, alguns quebrados. O terceiro passo, então, e a gente sempre busca aproximar isso aqui de zero. Quando chegar em zero é porque você está chegando nos valores. Por exemplo, que nesse exercício aqui, pediu precisão de duas casas decimais. Então, o que teria que acontecer? Quando eu jogar em F1 e F2, teria que ter me dado 0,00 e algum valor. Por exemplo, 001, 009. Ele pede essa precisão aqui. Geralmente, se você der um chute bem próximo aqui nesse primeiro, em 2 ciclos desse, você termina o exercício. Então, o terceiro passo é corrigir o chute. Corrigir o chute. Para você corrigir o chute, você vai fazer o seguinte. A gente precisa de um θ3 novo, que ele vai ser um delta θ3 mais o seu θ3 inicial, que foi aquele que a gente chutou ali em cima. E um novo θ4 vai ser um delta θ4 mais θ3. θ4. Esses deltas aqui são os valores que a gente vai achar para a gente poder somar ou subtrair esses ângulos aqui que a gente chutou inicialmente. E para calcular esses deltas, a gente vai usar as seguintes equações. R3 seno θ3 delta θ3 mais menos R4 seno θ4 delta θ4 é igual a menos F1, que é aquele valor que a gente achou lá em cima. Aqui eu vou colocar aqui, ó, é o θ3 inicial e o θ4 inicial, que a gente foi os primeiros aí que a gente chutou. Então,
Vou nomeá-los aqui, ó. Teta inicial e teta 4 inicial. E também a gente tem outra equação, que é menos R3 cosseno de teta 3 delta teta 3 mais R4 cosseno teta 4, lembrando são os tetas iniciais, delta teta 4 é igual a menos F2. Então é só jogar os valores. A gente aqui vai ter duas equações e duas variáveis. A gente vai ter variável delta teta 3 e delta teta 4. Então vamos supor, a gente vai ter equação 1 e equação 2. Na equação 1 a gente isola, por exemplo, delta teta 3 e passa tudo para o outro lado. É igual a algumas coisas aqui. E vai na segunda equação e substitui o delta 3. Então a gente aqui, vamos supor, substituísse nessa aqui, a gente teria aquele primeiro valor, mais aquilo ali, mais alguma coisa aqui, delta teta 4 igual a menos alguma coisa, ou mais. Então a gente poderia separar o delta teta 4 é igual a alguma coisa. Depois esse alguma coisa que a gente achou em delta teta 4, a gente volta, por exemplo, na equação 1. Substituir todos os valores. Vai ter só como incógnita o delta teta 3. E a gente vai achar o delta 3 e delta 4. Porém aí tem um macetezinho. O delta que a gente vai achar vai estar em radianos. Então, todos os valores que a gente achar aqui vai estar em radianos. E para passar para graus, a gente vai pegar esse valor. Então, a gente vai pegar os valores radianos e multiplicar eles por 180 dividido por π, que vai nos dar aí os valores em graus. Então, x radianos vezes 180 sobre π vai nos dar aí x graus, que é justamente aquilo lá que eu passei bem no início aqui na nossa videoaula. E com isso, a gente vai ter aí que o nosso novo θ3, vou chamar ele de θ3', é igual ao θ3 mais o θ3 inicial. E o nosso novo θ4 é igual ao delta teta 4 mais o nosso θ3, nosso θ4 inicial. Nesses casos aqui, desses exercícios que eu passei, eu achei como novo ângulo o seguinte. Eu achei o θ3 como, deixa eu ver aqui, como 26,56 e alguns quebradinhos. E aqui em θ4 eu achei 97,55. Então veja que em um eu somei e em outro eu subtraí. Anteriormente esse ângulo era 25 graus e esse aqui era 100 graus no início. E depois é só jogar esses novos valores aqui, ó, de 26 e 97, aqui nessa equação. A gente vai jogar aqui os valores do novo θ3 e o novo θ4. A gente vai achar novos valores. Aqui quando eu repetir esse processo, achei 0,11 e menos 0,14. E corrige novamente esse chute aqui. Calcular um novo θ e tudo mais. Depois você vai achar um θ3 duas linhas. Aí você volta novamente na equação. Então, a partir do momento que você chega aqui, ó, acha esse novo θ, você sobe para cá de novo. Aí joga as equações, tal, corrige o chute, verifica novamente se está na precisão que você quer e assim vai. Após falar desse método, a gente começa aí com o conteúdo de análise de posição. Que agora, exemplificando, aqui eu vou trazer dessa vez não vai ser um mecanismo de 4 barras, vai ser quase. Na verdade ele tem 4 barras, né? Mas esse aqui é um cursor manivela. Então,
ele fica, ele fica girando aqui, ó, com ângulo θ, e esse cursor aqui, ó, fica andando, se deslocando aqui em x, para frente, para trás, ele fica tendo esse deslocamento. Observe que o deslocamento máximo vai ser quando essas duas barras estiverem alinhadas, então aqui seria o ângulo máximo, e ao contrário disso, seria quando essa barra estivesse ao contrário. Então, quando essa barra aqui estivesse para cá, aqui entra de movimento, a gente teria aqui o deslocamento mínimo. Mas como que a gente calcula esse deslocamento x em relação ao θ? Eu tenho um exercício desse resolvido aqui no canal. É o primeiro vídeo do canal, se não me engano, que é de um mecanismo de retorno rápido. Então vamos lá conferir, eu vou deixar bem mais exemplificado. Mas a equação que a gente vai usar aqui em cursores manivelas é o seguinte: é x igual a r1 menos cosseno θ mais r ao quadrado sobre 2L seno ao quadrado de φ. No caso aqui, θ é esse ângulo e φ vai ser esse ângulozinho aqui. Aqui a gente vai ter o R e aqui a gente vai ter o L. Geralmente, os exercícios falam, para deixar de maneira mais didática, para considerar desprezar o efeito da biela, que é meio que falar de L tender a infinito. Então, se a gente tender L ao infinito, aqui vai ficar um número muito grande, tendendo ao infinito, e alguma coisa dividido por infinito é zero. Então a gente tira esse termo aqui da parcela da equação. Então fica só aí, ó, x é igual a R1 menos cosseno θ. Para ter velocidade é só derivar isso, e aceleração também, mas nesse caso aqui não é necessário. Um exemplo que ele traz sobre isso é um exercício onde ele tem dois cursores manivelas e eles estão soldados entre si. Aqui, vamos supor, a gente tem um cursor manivela aqui. A gente tem outro cursor manivela aqui. Aqui a gente tem um deslocamento x1 e aqui a gente tem um deslocamento x2. Porém, como eu falei, essas barras aqui, ó, elas estão soldadas uma na outra. Então, esse movimento aqui, ele é igual para as duas. Igual assim, as duas se movem simultaneamente. E ele geralmente aqui dá esse ângulo θ aqui. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. E aqui nesse exercício, ele pede também para desconsiderar o efeito da biela. Não é o nosso foco aprofundar tanto assim esse tipo de exercício, somente ter uma noção. Até porque isso atualmente a gente faz via software. A gente pode separar isso aqui em duas figuras. Aqui é aquela que a gente tem o θ aqui. E aquela outra que a gente tem o ângulozinho θ aqui menor. Lembrando, que eu esqueci de mencionar, a gente tem aqui um ângulo de 20 graus entre as duas. A gente aplica essa fórmula aqui, ó, do cursor manivela, na de cima. Então, essa aqui é o x2, né? Então, x2 é igual a R1 menos cosseno θ. Nesse caso aqui, o θ, a gente tem que sempre tomar como referência o eixo x. Então, o θ aqui é 90 menos θ. 90 menos θ. Na verdade, o ângulo aqui, né? É 90 menos θ. É justamente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui.
que a gente tem um ângulo de 90, né? Se a gente tem 90, tira esse pedaço fora, sobra justamente esse ângulo. E nessa menorzinha aqui, né? Aqui em cima a gente tem θ mais 20. Então, fica o seguinte. Esse ângulozinho aqui fica 90 menos 20 menos θ. Então, para x1 vai ser R 1 menos cosseno de 90 menos 20, 70. 70 menos θ. Dessa maneira, o que ele pede? Ele pede uma equação aqui da relação desses dois deslocamentos. Nada mais que é o ΔX, que é x2 menos x1. Aí agora, aqui a gente vai usar aquelas relações que eu falei no início do vídeo, de cosseno de A menos B é igual ao cosseno A vezes cosseno B mais seno A, seno B, algo assim. Já me esqueci. Mas eu acho que é isso mesmo. Para poder simplificar isso aqui, para ficar somente em termos de θ. Então, é só fazer essa equação aqui menos essa. Não vou me prolongar aqui. Lembrando, esse valor R ele vai dar. Por exemplo, que esse R aqui vale 5 e esse aqui 2. Então, aqui você substituiria aqui por 5 e aqui por 2. E é isso. E no final aqui também, a gente tem um exemplo do movimento harmônico simples, que é de um garfo escocês. A gente tem que... O negócio faz a seguinte trajetória. Aqui ele tem uma junta prismática. Esse cursor ele fica transladando aqui dentro. Meu Deus, esse desenho tá ficando horrível. Aí, tá melhorando. Aqui a gente tem o solo. Isso aqui fica girando e aqui fica tendo esse deslocamento X. Essa barra fica indo e voltando, fica transladando aqui. Conforme isso aqui vai girando, ó, aqui vai correndo, então vai trazendo isso aqui para dentro e para trás. Para frente e para trás, né? Aí aqui, esse deslocamento X aqui, não importa o tamanho dessa barra aqui, só iria mudar o alcance, vamos supor. Se aqui ele chega aqui, teria o ângulo máximo aqui e o deslocamento máximo aqui, mínimo aqui. Se essa barra fosse lá grandona, teria esse mesmo deslocamento. Só muda esse alcance mesmo, daqui até aqui. Mas o deslocamento vai ser igual para qualquer tamanho aqui que a gente tiver dessa barra aqui. E aqui, para movimentos harmônicos simples, vou enfatizar aqui, ó, movimento harmônico simples, a gente vai usar aquela mesma fórmula de x é igual a R 1 menos cosseno θ. Lembrando, θ que vai ser esse ângulozinho aqui, e o R vai ser o tamanho aqui do raio da manivela. E a gente chega aí no final de mais um módulo. Lembrando agora, o próximo módulo ele é sobre análise de velocidade. O arquivo já está ficando pesado, o PC já está sofrendo. E aceleração. Ele diz o seguinte, mais uma vez, usando o mecanismo de 4 barras. Se a gente tiver aqui o ponto A, o ponto B, e essa barra aqui, ela tiver com uma aceleração, uma velocidade ω2 e também uma aceleração alfa, vou chamar aqui de alfa 2, a gente tem o seguinte. Primeiramente, quando a gente está girando aqui, a gente vai ter uma trajetória circular, né?
E a velocidade tangencial é aquela tangente à trajetória. Então a gente vai ter uma velocidade tangencial aqui, ó. Velocidade tangencial. E a gente também vai ter uma aceleração centrípeta aqui. Vou chamar de AN, AAN, justamente porque algumas pessoas chamam de normal, centrípeta e tanto faz, mas aqui a gente está se referindo à mesma coisa. E a aceleração vai ser justamente a decomposição desses dois vetores aqui que está agindo sobre o ponto A. Então, aceleração do ponto A, vou chamar aqui de AA, vai ser o seguinte: aceleração de A é igual ao componente AN mais a aceleração tangencial, que é essa aqui. Aceleração tangencial. Aqui a gente tem o seguinte, que essa aceleração centrípeta aqui é dada pelo seguinte: AN, aceleração centrípeta, é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Ou AN a gente pode escrever da seguinte maneira: ou VT ao quadrado sobre R. Nesse caso aqui a gente vai usar o ômega, né? Ele vai fornecer esse ômega para a gente. E para calcular a aceleração tangencial, então a aceleração tangencial é igual ao alfa vezes R, aceleração vezes o raio. No caso ele vai oferecer esse alfa aqui também, e também vai ter esse raio, né? Que é, se a gente chamar nos exercícios, provavelmente aqui vai chamar O2. Então o raio é O2K, O2A na verdade, que vai fornecer a distância. Vamos supor. Ele pode falar ou o raio é igual a 100, ou O2K, O2A é igual a 100. Que é esse comprimento aqui. Justamente esse raio. E é isso. Então, lembrando, essa aqui é a tangencial. Essa aqui é a aceleração centrípeta. E aqui é a aceleração do ponto A. E aqui a gente pode trazer mais uma coisa. VT, velocidade tangencial, é a mesma coisa de W vezes R. Então, caso a gente for usar velocidade tangencial. Essa outra fórmula aqui de baixo. Ou a gente pode definir essa velocidade aqui do ponto A através do uso de centro instantâneo de rotação. Que é basicamente o seguinte conceito. O centro instantâneo de rotação da barra 1 com o solo é justamente esse. É o ponto que liga os dois. Então aqui eu vou chamar de 1, 2. Vou chamar aqui, ó, de barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. E aqui é 1 novamente, né? 1 novamente. Então aqui vamos chamar de 1, 2. Aqui essa junção aqui vai ser o 2, 3. Aqui o 3, 4. E aqui um 4. Tem um teorema que diz o seguinte, que o número de centro instantâneos de rotações é igual ao número de barras, n-1, dividido por 2. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 4 barras, né? Então fica aqui igual 4 vezes 4 menos 1 sobre 2. Que fica 12 dividido por 2 é igual a 6.
Então a gente tem que achar aí 6 centros instantâneos de rotação. Percebe-se que a gente achou aqui, ó, entre a barra 1 e 2, entre a 2 e 3 e a 3 e 4. A gente também tem, por exemplo, o centro instantâneo de rotação entre a barra 3 e o solo. Se eu quiser achar esse ponto, se eu quiser achar esse centro instantâneo de rotação da barra 3 com o solo, que vai ser o ponto 1, 3, basta a gente prolongar as barras que juntam elas, que juntam essas duas. Então, se a gente prolongar aqui a barra 2 e a barra 4, barra 2 e a barra 4, a gente possui esse ponto aqui, ó, 1, 3. De maneira análoga, se eu quiser descobrir, por exemplo, agora o centro instantâneo de rotação da barra 2 com a barra 2 com a barra 4, a gente prolonga as barras que as ligam. Então, a barra que liga a barra 2 e a barra 4 é a 3, então a gente prolonga a 3. E outra barra que liga a 2 na 4 é a barra 1. Então a gente prolonga aqui. Eu vou encurtar o desenho. Vai ser justamente aqui, esse ponto aqui, ó, 2, 4. Centro instantâneo 2, 4. Uma maneira para você saber se você encontrou todos é primeiro contar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achamos todos. Ou montar meio que uma matriz. A gente começa com todos que estão ligados ao solo. Então, fica 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Depois, a gente começa aqui embaixo pela 2, 3 e 2, 4. E aqui, finalmente, pela 3, 4. E assim seria para N barras que a gente tivesse. Se a gente tivesse um mecanismo mais completo, se fosse 6 barras, tivesse 6 barras, seriam 5 até um 6. Aí seria 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6 e 5, 6. E a gente ia achando e ia aí cancelando as que a gente fosse achando. Mas agora, eu falei que a gente poderia usar essa noção de centro instantâneo de rotação para dizer o seguinte: aquele VA que a gente tinha, a gente poderia calcular da seguinte forma: VA é igual a ômega 2 vezes O2A. Caso a gente aqui, ó, tivesse o W2 aqui, o W3, ômega 3 a gente teria aqui. Se a gente quiser saber o VA. Então, a gente multiplicaria esse W2 vezes O2A. Lembrando que é o ponto A. E aqui o ponto B. Aqui o ponto O2. E aqui o ponto O4. Então, a gente multiplicaria esses dois. A gente acharia o valor de VA. Ele é tangente aqui, né? A trajetória. Ou a gente poderia usar o seguinte, que VA é igual a ômega 3 O3A. Então a gente usaria esse valor de ômega 3 e essa distância aqui de O3, que nesse caso é esse 1, 3, ao ponto A. Então a gente fecharia aqui um triângulo. Seria outra maneira. A gente poderia calcular também o VB. VB é igual a ômega 4 O4B, ou VB é igual a ômega 3 O3B. Então aumentei bastante nossas possibilidades de calcular, seja dessa maneira aqui ou seja dessa maneira. Caso a gente precisasse calcular a velocidade de A, do ponto A, só que ele não deu o ômega 2. Então a gente teria que traçar essas coisas aqui com uma régua, alguma coisa, e seria possível. Ou fazer isso graficamente.
pelo AutoCAD, Inventor, CATIA, tanto faz. No mecanismo mais complexo, passar agora para um mecanismo mais complexo. Por exemplo, a gente tem aqui lembrando que é a barra 1 que é o solo, né? Se a gente tivesse uma barra aqui, outra barra que ligasse elas aqui, ó. Se tivesse uma junta aqui, ficou mal desenhado. Que a gente tivesse outra barra aqui. Então, o que fica acontecendo? Isso aqui fica girando, fica transladando nessa barra aqui, ela fica fazendo esse vai e vem para cá e transfere o movimento para cá. Então, a gente teria aqui a barra 1, vou chamar essa aqui, por exemplo, de barra 2, essa aqui de 3, 4, a 5 e a 6. Então, a gente montaria aquele sisteminha de 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, que é aqui de todas as ligações da barra 1, de todas as barras com solo, a barra 1. A gente teria lá 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, aqui 3, 4, 3, 5, 3, 6, aqui 4, 5, 4, 6 e aqui 5, 6. Aqui a primeira dica é começar com essa linha horizontal aqui, que é geralmente as que dão para fazer sem aí como se diz? Sem usar aquele teorema ali de alongar as barras. Então, por exemplo, 1, 2, a barra que liga 1 a 2. É esse centro aqui, 1, 2. Então, você risca ele. 2, 3 é esse aqui. 2, 3. 3, 4, que liga a barra 3 na 4. Aqui a gente tem o seguinte, onde a gente tem deslizamento. Depois a gente passa para ela. Ela aqui é um pouquinho mais complexa. A 4, 5, que liga a barra 4 na 5. 4, 5. E a 5, 6, que liga a 5 na 6. Aqui agora a gente pode começar a pensar em algumas ligações. A primeira delas é tentar ir definindo aqui as barras de cima. O que liga a barra 1 com a 3? A gente pode pensar o seguinte. Onde sempre a gente tem deslizamento, a gente tem uma linha aqui, ó, traçada no infinito, aqui perpendicular ao plano de deslizamento. Então, essa reta aqui, a gente chama ela de 3, 4. 3, 4, projetada no infinito. Opa, infinito é para cá. Que é justamente essa. Entre a barra 1, 6, também possui um deslizamento, que é a barra 1, né? Então, é novamente uma linha projetada no infinito. 1, 6, lembrando, já achamos aqui, e o 3, 4 também, projetado no infinito. Sempre onde tem esse deslizamento. Então, a primeira dica é essa, tentar ligar as barras, tentar ligar todas, sem fazer o uso desse teorema aqui, que é no caso que a gente saiu numerando, já achando essas daqui, né, que estavam bem claras, e agora é começar pela linha de cima. 1, 3, a gente pensa, que liga 1 com a barra 3. Então, a gente prolonga as duas. Nesse caso aqui, que liga a barra 1 com a 3, por um lado é a 2. Então, a gente tem a barra 2 aqui. E de outro lado é a 4, que é justamente essa aqui. Então,
a gente teria aqui... Só um segundo, estou falando errado. Ah, tá. Vamos para um 4 por enquanto, ela é mais simples. Aqui barra que liga a barra 1 com a barra 4. Vamos começar sempre pelas barras, sem ser as que se deslocam. A barra 1 com a barra 4, que liga as duas, é aqui, ó. Ué, por que eu não tinha colocado ela? Não sei. Aqui é o 1, 4. Que liga a barra 1 à barra 5. A 1 com a 5. Aqui já ficou difícil fazer sem um teorema. Então, a gente pode fazer o seguinte. Quer ver? Na verdade, vamos pensar aqui mais um pouquinho. Eu tinha feito esse exercício mais cedo, porém eu esqueci um pouco. Que liga a barra 1, esse instantâneo entre a barra 1 e a barra 5. Então, a barra 1, a gente tem aqui a barra 5. Aqui de um lado a gente tem essa barra 4. De outro lado a gente tem aqui, ó. Então a gente prolongar as duas vai nos dar um 5 lá em cima. Um 5 aqui em cima. Que é que liga o 5 ao solo. São a barra 4 e também a barra 6. Então, esqueci um 6 aqui. Depois vou trazer um vídeo específico para essa matéria aqui. Eu tinha revisado ela agora há pouco, porém eu acho que eu já comecei errado nela. Eu trago ela um pouquinho mais tarde. Por exemplo, a barra 1,3, a gente tem que achar algumas relações. Que é o seguinte, 1,3, a gente monta meio que um sisteminha para ela, de duas ligações que a gente já achou. Por exemplo, opa, 1, 2 e 2, 3. Para achar 1, 3, a gente liga 1, 2 com a 2, 3. Deixa eu ver se ela já está suficiente para que a gente já fez. E 1, 4 com a 3, 4. 1, 4, 3, 4. Percebam aqui, ó, se a gente virar os que repete, é 1, 2 a 2, 3. A gente corta esse 2 com esse 2, sobra 1, 3. E aqui é 1, 4 com a 3, 4. Se a gente cortar esse 4 com esse 4, sobra um 3 também. Então é tentar achar essas relações que a gente já achou. Usar as relações que a gente já achou. Então, para achar um 3, a gente precisa de uma linha que liga o centro 1, 2 ao 2, 3. Então, cadê o centro 1, 2? O centro 1, 2. Vou ligar aqui de verde. 1, 2 ao 2, 3. Então, 1, 2 a 2, 3 é esse aqui. Que ficou fora. E o centro 1, 4 a 3, 4. 1, 4 a 3, 4. Todas as retas que a gente tiver prolongadas assim no infinito, a gente pode fazer retas paralelas a elas. Então, aqui ficou muito fora. Então essa reta aqui continua chamando projetado no infinito, né? 3, 4. Essa aqui é a reta que liga 1, 2 ao 2, 3. E esse ponto aqui em contato com as duas é o ponto 1, 3. Então a gente risca ele aqui também. Tô começando a lembrar aqui como é que faz. Para achar a reta 2, achar o centro instantâneo 2, 4. Vamos fazer dele também. 2, 4. Esse vídeo já tá ficando meio longo, então já tá ficando meio ruim da cabeça.
Detalhe, sempre na primeira linha, a gente provavelmente consegue tirar uma relação. Então, 2, 4, a gente pode usar a relação 1, 2, 1, 2 e 1, 4. 1, 2 e 1, 4. A gente tira esse 1 aqui, sobra 2, 4. Se a gente fizer também 2, 3 e 3, 4. 2, 3 e 3, 4. 2, 3 e 3, 4. Tirando esse 3 com esse 3, sobra 2, 4 também. Então, a gente pode usar essas relações aí. Então, vamos lá ligar a barra, o centro instantâneo 1, 2 ao 1, 4. 1, 2 ao 1, 4. Essa reta aqui, ó. 1, 2 a 1, 4. É esse aqui. E 2, 3 ao 3, 4. 2, 3 ao 3, 4. 2, 3 ao 3, 4. É isso aqui que a gente já traçou, ó. Essa barra aqui. Então, aqui, ó, fica o centro 2, 4. E vai lá e marca ele. E assim por diante. E fazendo essa análise. É um pouquinho bem trabalhoso mesmo. Vou procurar trazer um vídeo depois somente desse exercício. Porque de cabeça assim agora eu não vou estar mais lembrando. Já falei um pouquinho muito. Só um segundinho. E o último conteúdo é sobre propriedades de superfícies planas. Propriedades de superfícies planas. Que é principalmente calcular centroides, áreas e momentos de inércia de figuras. Já tem um vídeo desse aqui também no canal. Se a gente tiver, por exemplo, uma figura assim, uma figura plana desta maneira, a gente quiser achar o centroide dela, a gente tem a seguinte fórmula. O x centroidal é igual ao somatório de AI, YI, dividido pela área total. E o y centroidal é igual ao somatório de A, na verdade aqui é xi, aí YI, dividido pela área total. O que é AI e YI? E AI, xi. Aí são as áreas que a gente vai subdividir áreas aqui. Por exemplo, nessa figura, eu vou dividir as sub-áreas aqui, ó. Chamar essa aqui de A1, essa aqui de A2. De maneira que eu consiga definir qual que é a posição X do centroide de cada uma dessas figuras e a posição Y do centroide de cada uma dessas figuras. Então é importante também a gente adotar um sistema de coordenadas. Eu gosto de colocar sempre no meio da figura. Aqui eu vou dar umas distâncias só para a gente ter um pouquinho de noção. Vou chamar aqui de 10, aqui de 5. Esse tamanhozinho aqui de 5. Aqui também de 10. E aqui de 5. Eu acho que com isso já dá pra gente fazer a nossa figura. Para isso a gente monta uma tabelinha pra gente achar esse AI, XI e a área total. A tabelinha fica da seguinte maneira. AI, XI, AI, XI, YI e AI, YI. No final das contas a gente vai achar o somatório aqui de AI e AI, YI. Nesse caso que eu separei em duas áreas, então a gente vai ter a área 1 e a área 2. E aqui embaixo o somatório. A área da figura AI. A gente tem 20 vezes 5. Então vai dar aí 100. Posição centroide. Posição X. O X centroidal dessa figura aqui que eu defini. É no X igual a 0. Aqui centroide de retângulos é no meio do comprimento e no meio da largura. Então, posição 0 aqui, do meu eixo de coordenadas. Esse vezes esse vai dar 0, que é o nosso AXI. O YI, como eu falei, é metade aqui dessa largura, então é 2,5. Só que aqui a gente tem esse 10, então é 12,5. 12,5.
Ahn, e o AI, YI, aí vezes YI, aqui de cabeça vai dar 1250. Deixa eu ver, gente. 1, 2, é 1250. Isso mesmo. Na área 2 é o mesmo processo. É 100, ó, 10 vezes 10, a área vai ser 100. O xi dela, o centroide dessa área 2 está aqui bem no meio do retângulo. O xi dela vai ser 0 também. Aqui também 0. O yi vai ser metade da altura dele, então aqui é a 5. E a yi vai ser 500. Agora é fazer esse somatório aqui. Aqui vai dar 200, aqui vai dar 0. Na verdade, aqui a gente não precisa desse somatório. O AY é 0, que a gente não precisa desse somatório. E desse aqui vai dar 1750. Então é só jogar esses valores agora na fórmula. XC é igual ao somatório de AY. A YI é 0, dividido pela área, que é 200. Vai nos dar 0. E o Y centroidal é o somatório de AI, YI, 1750, dividido pela área, que é 200. A gente corta aqui, corta aqui. Como eu fiz de cabeça esse exercício, vou ter que calcular aqui rapidinho. 175 dividido para 20 é igual a 8,75. Então, essa é a posição centroidal. É o ponto centroide aqui da nossa figura. É no x igual a 0 e no y igual a 8,75. Então, estaria bem aqui mais ou menos o centroide da figura. E é isso. Propriedades de superfícies planas. Calcular o centroide. Depois apresenta também o teorema de Papez e Goulding. Não sei se é assim que escreve. Mas é mais ou menos isso que esses caras chamam. Papez e Goulding. Que diz o seguinte. Que a área da figura é igual a 2π vezes d vezes p. Isso aqui é para achar a área de figuras que passaram por uma revolução. Então, por exemplo, se eu tiver aqui esse objeto de revolução aqui, ó, e aqui é o eixo de revolução. Se a gente tivesse essa revolução aqui, a gente teria algo mais ou menos nesse sentido. É difícil de desenhar, mas o objeto de revolução é esse. No final, se eu revolucionar, dá aquela figura lá que a gente acabou de mostrar. Tipo uma rosquinha quadrada. Quadrada? Não, rosquinha quadrada é meio osso. Mas a gente tem esse eixo de revolução aqui. E tem a figura de revolução. Esse D é a distância do centroide da figura a ser revolucionada. Então, vamos supor, isso aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2. Essa distância aqui é igual a, vou chamar de 2 também. E aqui é o centroide da figura, né? O centroide desse retângulo aqui fica 1,5. Aqui 1,5, mais esse 2 dá 3,5. A distância do centroide ao eixo de revolução. Então, aqui o D daria 3,5. O P é o perímetro da figura. Nesse caso aqui é 3. Que coloquei errado, hein? Esse 2 é aqui. É 3 mais 2 mais 3 mais 2. Então, aqui 5 mais 5, 10. Então, esse aqui daria 2 vezes 3,5 vezes 10. Se não me engano de cabeça aqui, ó. 2 vezes 3,5, 7 vezes 10, 70π. Teria a área final da figura. A área externa, né? Do nosso objeto revolucionado. Tentar desenhar ele novamente aqui.
aqui tentar desenhar de maneira mais prática. Assim, ó. A gente teria essa rosquinha aqui, ó. Aqui foi a área que a gente revolucionou, né? 360 graus. E o volume dessa peça revolucionada, acho que na verdade o desenho esse trem tá errado, né? É um trem mais quadradinho, assim, sei lá. Sou péssimo com desenho. E o volume se daria pela seguinte equação. Volume é igual a 2π d vezes A. Esse d permanece o mesmo, que é 3,5. A distância do centroide da figura a ser revolucionada ao eixo de revolução, que é essa distância que a gente viu, vezes a área da figura que está sendo revolucionada. No caso aqui, essa área é 3 vezes 2, que é 6. Então, fica aqui, ó, 6. Então, o volume é igual a 2 vezes 3,5 vezes 6 vezes π. Que é, no caso, se tiver em metro quadrado, é em metro quadrado, né? Aqui a área que a gente calculou. Aqui 2 vezes 3 dá 7, 7 vezes 6 dá 42. Volume, que é 42 π metros cúbicos. Então, o teorema de Papas e Goulding é esse, para calcular volume e áreas. A gente também tem outra equação para calcular área e volume, mas não vou entrar nela, porque ela é mais difícil que essa e também não vai ser tão necessário. Mas é a fim só de demonstrar mesmo. É o seguinte, a gente tem outra alternativa, que para calcular a área é igual a 2π, somatório de Li, YI. Esse YI aqui é a altura YI do centroide de cada área. Eu vou desenhar aqui de maneira bem breve, tipo um tanque de combustível. Então, a gente teria essa figura aqui. E o volume é igual a 2π, somatório de AI, YI. Então, a gente montaria uma tabela igualzinha essa aqui em cima, igualzinha a essa, onde seria o seguinte. A gente separaria aqui, nesse caso, por linhas. A gente tem aqui segmento 1, segmento 2, segmento 3, o 4, o 5 e o segmento 6. Então a gente teria L1, L2, L3, L4, L5 e L6. E aqui em cima, no cabeçalho da nossa tabela, a gente teria LI, YI, LI, YI, AI, AI, YI. A gente fecharia a tabela aqui e tal. Não vou focar tanto, o vídeo já está bem longo e, como eu disse, esse teorema aqui é pouco usado. Onde L é o comprimento do segmento de linha, então seria esse comprimento aqui. Vamos supor, aqui é 10, aqui é 5, aqui é 20. Então seria 10, 5, 20, 5 de novo, 10 e aqui 40. Ou 6, ó, 40. Seria 40. O YI já é um pouquinho diferente. O YI é onde está o centroide de cada figura dessa. Então, vamos supor, aqui a gente separaria em outras áreas, né? Então, a área do segmento 1, a área do segmento 2, do segmento 1, a área do segmento 2, a área do segmento 3, seria essa aqui, a área do segmento 4 e a área do segmento 5. Seria a posição do centro, seria o caso bem dizer o mesmo Dzinho, que seria essa distância aqui, ó, ou dessa área aqui, seria esse comprimento do centroide do triângulo
esse comprimento, o eixo de evolução, aqui tal, que tal. Como eu disse, não vou me aprofundar tanto, a gente não vai usar esse método. E por fim, a gente tem o primeiro momento de inércia. Primeiro momento de inércia. Aqui, nesse caso aqui, eu vou dar de exemplo uma figura que é composta por uma curva. Tem também um vídeo desse exercício no canal. O vídeo já está com 1h30, então já vou ir apressando aqui. Vamos supor y é igual a 5x ao quadrado, aqui vale 10. E a gente tem as seguintes fórmulas. Mx é igual a derivada da área, y dA. E my, integral dos limites da área, de x dA. Como que a gente vai achar esse dA? Para achar esse dA, a gente tem que... É um quadrado, uma figura milesimal aqui, ó. Esse dA. Onde a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar aqui de dy, desse retângulo aqui, ó. Que vai chamar de dy, que a gente vai chamar de dx, esse pedacinho aqui. Essa altura a gente vai chamar de y. E daqui até aqui a gente vai chamar de x. Só um segundo, tô acabando. Ah não, pode entrar. Tá não. Não, eu tentei abrir várias vezes. Eu não tô querendo trancar. Tranquei a porta não. Foi mal. Nesse caso aqui, a área da integral, esse limite aqui, vai ser do quadradinho aqui, ó, orientado, nesse caso, ao eixo x. Então, é desse retângulozinho, na verdade. Então, dA é aqui 10 menos x. E essa altura aqui do retângulo é dy. Por que 10 menos x? Porque aqui a integral vai ficar do seguinte modo. A integral da área, y 10 menos x dy. Que vai ser a área desse retângulozinho aqui, né? 10 menos x vezes dy. Se a gente colocar 10 menos x menos dy, que é esse comprimento aqui, para poder achar somente esse, a gente vai colocar dx e dy numa mesma equação, numa mesma integral, sendo que ela não é dupla. Então, nesse caso, a gente pode desprezar esse dx, porque como ele é um pedacinho infinitesimal, não vai fazer problema. Então, fica dessa maneira. E aqui em my, para escrever esse dA, vai ser da seguinte maneira. dA é igual ao retângulozinho aqui que sobrou, que está orientado no eixo y, no caso é aquele retângulozinho ali, ó, onde aqui embaixo chama dx e essa altura aqui chama y, que a gente definiu aqui, ó, dx e y dx e y, então dA é igual y dx. Jogando isso na fórmula aqui de my, vai ficar da seguinte maneira. X, y, dx, integral da área. Aqui nesse caso a derivada está em relação a x. Então os limites têm que ser de x, do quão o x varia, que nesse caso que é de 0 a 10. 0 a 10. E a gente tem que passar esse y aqui para termos de x. Então fica de 0 a 10, x vezes 5x ao quadrado dx. É justamente aqui, ó, a função que ele já deu. E agora é só calcular isso. Vai nos dar o valor de my. Vai nos dar um valor aqui, ó, de my. E voltando nesse caso aqui,
esqueci de falar também, como a integral tem relação a y, a dy, a integral tem que ser dos limites de y, que vai de 0 até esse ponto aqui. Esse ponto aqui é quando x é igual a 10, então jogando isso na fórmula, fica 5 vezes 10 ao quadrado, que é 500. Então fica de 0 a 500. Y 10 menos x, aqui é que nem eu falei, como a gente está integrando em relação a y, a gente tem que ter somente termos em y. Então a gente tem que passar essa função aqui, ó, para termos de y. Então, aqui a gente quer tirar esse x, né? A gente tem que y é igual a 5x ao quadrado. Então, x é a mesma coisa de y dividido para 5, raiz em cima e embaixo. Para tirar aquele quadrado ali, fica dessa maneira. Então, fica aí, ó, y, vou colocar elevado ao meio, sobre a raiz de 5. Elevar a meio e raiz é a mesma coisa. E aqui é só calcular essa integral aqui, que vai nos dar o valor de mx. E com esse valor de my e mx que a gente achou, a gente também pode calcular o centroide dessa figura. O centroide dessa figura, que o xc é igual a my sobre a, e o y centroidal é igual a mx também sobre a. Mas qual que é a área? É só calcular mais uma integral. Cálculo não sai da vida do estudante, de jeito nenhum. Integral da área aqui é dada da seguinte maneira. F de x dx de A até B. Que é um exemplo bem genérico, vamos supor. Se a gente tivesse aqui uma área aqui, ó, de A até B. Então, seguindo esse exemplo aqui, a área é igual de 0 até 10. F de x, que é 5x ao quadrado, dx. Ao quadrado dx. E a gente vai achar a nossa área. E não vou me aprofundar muito nisso aqui, já está no canal de maneira bem mais explicada. E é isso. Espero que tenha agregado em alguma coisa. Sei que o conteúdo foi muito extenso aqui, em alguns lugares me embolei. Mas aí, qualquer coisa, deixem nos comentários que eu tento explicar. Também me disponham, se eu tiver disponibilidade de entrar no Discord, resolver as questões com algumas pessoas, tudo mais. Mas é isso. Tamo junto. Valeu.